Olá, está no ar o Memórias do Poder Legislativo, um programa idealizado pela Associação dos Parlamentares do Estado de São Paulo. E hoje recebemos no estúdio da TV Alesp o ex-ministro e ex-deputado federal Aldo Rebelo, do PSB. Natural de Viçosa, no Alagoas, José Aldo Rebelo Figueiredo tem 62 anos e iniciou sua militância no movimento estudantil em 1975. Foi vereador, deputado federal 6 vezes, presidente da Câmara dos Deputados e ministro das Relações Institucionais, dos Esportes, da Ciência e Tecnologia e da Defesa. Antes de se filiar ao PSB, ele permaneceu durante 40 anos no PCdoB. Obrigada pela sua presença, ministro. Obrigado, Queria que o senhor começasse a contar desse início da trajetória aí, uma militância estudantil, né? Lá em Viçosa, no Alagoas ainda. Como é que foi esse começo? Na verdade, eu estudei num colégio agrícola interno, quando você entrava depois do exame de admissão. Eu entrei aos 11 anos. E no Colégio Agrícola, já em 68, havia uma atividade política intensa. As manifestações no Rio, na Europa, influenciavam os estudantes em todo o mundo, e lá também. Depois eu entrei na universidade, já em 75, participei do movimento estudantil, participei da reconstrução da União Nacional dos Estudantes, por conta de uma eleição para a diretoria da UNE, eu vim morar em São Paulo, que a sede da UNE funcionava na Fundação Getúlio Vargas e depois na PUC de São Paulo. Fiquei em São Paulo, aí fui eleito vereador em 88 em São Paulo e depois fui eleito 6 vezes deputado federal por São Paulo. Casei em São Paulo e já tinha um time de futebol em São Paulo, então a minha vida passou a ser em São Paulo, não só a vida política. Paulistano de coração. Também. Agora, o senhor começou na UNE, né? Na União Nacional dos Estudantes, e logo depois enfrentou os anos de chumbo da ditadura aí, filiando-se clandestinamente ao PCdoB, que foi o partido que o senhor ficou durante 40 anos, né? Queria que o senhor contasse um pouco dessa época, como é que era ser vereador nessa época, como é que era viver na clandestinidade, o que o senhor enfrentou aí de dificuldade nessa época dos anos de chumbo da ditadura? Olha, quando eu entrei na universidade, a atividade política era vedada aos estudantes. Não havia possibilidade porque você era atingido por uma legislação de exceção que punia, suspendia até por 3 anos ou tirava você da universidade. Existia uma espécie de AI-5 para a participação dos estudantes. E a gente fazia isso clandestinamente. Até para ouvir uma música do Chico Buarque, do Geraldo Vandré, você fazia isso sem que as autoridades tomassem conhecimento. Cada universidade tinha uma assessoria de segurança e informação, que era uma espécie de SNI dentro das universidades, mas mesmo assim se fazia política de vez em quando. Havia casos e casos de prisões de estudantes, né, ligados ou não a partidos clandestinos. Não havia partido político além dos 2 permitidos pelo governo, que eram a Arena e o MDB. Havia, inclusive, episódios, né, de desaparecimentos e de mortes de estudantes, como houve aqui em São Paulo, o caso do Alexandre Vanuc Leme, que batizou depois o DCE da USP. E isso tudo era enfrentado com algum risco, né, por parte de quem participava do movimento estudantil, né. Mas nós corríamos esse risco e achávamos que valia a pena para lutar pelas ideias que nós considerávamos, na época, justas, né, e avançadas. E aí o senhor se filiou na época ao MDB? Aí eu, clandestinamente, eu era do PCdoB. Mas como não havia legalidade para os partidos, nós todos nos filiávamos ao MDB. E eu fui da juventude do MDB aqui em São Paulo, fui candidato pelo MDB, até que o PCdoB foi legalizado e nós pudemos então nos filiar ao próprio partido. Em 88 o senhor foi eleito vereador aqui por São Paulo. Nessa época como PCdoB já? Já PCdoB, porque com a redemocratização, com a Constituinte, os partidos então já foram legalizados.
O senhor trabalhou na CPI das ossadas de Perus, fez alguns... Fui relator, foi relator da CPI também, para apurar irregularidades, uma outra CPI na Prefeitura de Jânio Quadros também. Exatamente. Como é que foi essa época aí, pós, né, ainda finalzinho aí de ditadura e o senhor como vereador? Essa CPI foi iniciativa de um grupo de vereadores e teve como presidente um vereador do PDT, Júlio César Caligiuri, e eu fui escolhido relator para fazer um levantamento, porque era uma área do município de São Paulo, onde estariam, né, os ossos de desaparecidos políticos. E no caso da CPI, para investigar irregularidades no governo Jânio Quadros, é que havia muita denúncia apontando irregularidades em várias áreas da prefeitura. E eu, junto com um grupo de vereadores, fizemos essa CPI para fazer essas investigações. Na época foi acompanhada pelo Ministério Público, né? Mas, naturalmente, o pessoal do Jânio tinha muita força, né? E a CPI foi, de certa forma, bloqueada nas investigações. Já em 92, o senhor chegou a deputado federal. Em 90, eu fui eleito em 90. Foi eleito deputado federal. E aí foram 6 mandatos como Sim. deputado federal, né? Queria que o senhor contasse um pouco dessa trajetória aí. O senhor participou do impeachment do presidente Collor, né? E foram várias ações aí. Quais foram, o senhor pode destacar os principais momentos aí desses 6 mandatos como deputado federal? Olha, já no meu primeiro mandato, nós nos deparamos com o impedimento do presidente Collor. E eu fiz parte da comissão processante, fui ao Uruguai para investigar a existência de um empréstimo que teria sido alcançado no Uruguai, que era uma conversão em 5 milhões de dólares lá de um doleiro uruguaio. Fiz aquela investigação, o resultado é conhecido, né? O presidente sofreu esse processo de impedimento. Foi uma coisa traumática, porque ele era o primeiro presidente civil eleito diretamente, né? Nós tivemos o Tancredo, que não chegou a tomar posse, depois tivemos o presidente Sarney, mas o primeiro presidente eleito, né, pela vontade popular, foi o presidente Collor. E o afastamento dele foi, de fato, uma coisa traumática, né? Tanto é que hoje eu não sei se repetiria aquele processo, né, porque foi muito traumático. O país pagou um preço também muito elevado, né? Podia pagar pelo não afastamento, mas também pagou pelo afastamento. Então, acho que ali nasceu, inclusive, o protagonismo de certas instituições que passaram a disputar com a política o destino, né, do país, né? Você tinha a política que herdou dos deuses, dos oráculos, né, a atribuição sobre o destino humano. Na antiguidade, quem decidia o destino eram os oráculos. Você consultava e eles decidiam o destino. Depois a política passou a decidir. E hoje você tem as corporações, né, do judiciário, do Ministério Público, da polícia e sei lá quem, querendo subtrair da política essa atribuição, tá certo? Essa soberania sobre o destino da sociedade e do país. E acho que isso tudo começou mesmo, foi com aquele episódio do impedimento do presidente Collor. Nessa época do impedimento do presidente Collor, a gente não tinha tanta intervenção desses órgãos como a gente tem hoje, né? Como é que o senhor avalia esses 2 impeachments que o senhor vivenciou aqui no Brasil? Olha, eu acho que eles têm origem parecida, tá certo? Primeiro, uma má vontade política em relação ao mandatário, e havia um receio, né? Nós estávamos às vésperas das eleições para governo e eleições parlamentares, e os grandes partidos tinham, de fato, receio que nessa eleição o presidente Collor ampliasse o seu poder, elegesse uma grande bancada, elegesse senadores, elegesse governadores. Tinha esse receio político. E tinha, por outro lado, o protagonismo dessas instituições jovens, né, instituições criadas pela Constituinte de 88, ou fortalecidas pela Constituinte. A própria UNE teve uma participação, né, muito importante, muito grande, muito importante. As manifestações, ou seja, quem deu assim
a presença de rua no processo de impedimento do presidente Collor foi a presença estudantil, né? Foram os jovens estudantes que foram para a rua. Então, como eu disse, né, na antiguidade, quando você queria saber do seu destino, os governantes consultavam-se os oráculos. Depois a política passou a ter essa atribuição. E hoje você tem o Ministério Público, o Judiciário, decidindo com base não na objetividade da lei, mas com base nas crenças, nos valores dos juízes, dos ministros do Supremo, que passaram a ser ministros que defendem causas, não defendem propriamente a letra da lei. Agora, recentemente, teve um debate sobre a legalidade ou não do Código Florestal. Não se decidia se o código era constitucional ou não. O que se discutia ali era a crença, os valores e as doutrinas que correspondiam às convicções dos ministros. Ou seja, então é uma coisa completamente nova, vamos dizer assim, que é uma palavra mais amena. O senhor participou aí da elaboração do Código Florestal. Como é que o senhor vê a aplicação, né, e o resultado desse novo código? O Brasil está muito no começo, né? Está muito no começo, mas o Brasil tem a mais longeva tradição de proteção ambiental no planeta e no mundo. Desde as ordenações do reino, as ordenações filipinas e manuelinas, que já havia preocupação com a preservação das florestas, porque aquilo era a matéria-prima para a construção naval. E como Portugal era uma potência naval, tinha essa preocupação com a preservação das florestas. Isso teve continuidade com o nosso patriarca da independência, José Bonifácio de Andrade Silva, que criou o que veio a ser depois a chamada reserva legal, que era também uma reserva de floresta para uso econômico, tanto como energia, transporte, construção civil. Mas isso, nos anos 80, foi completamente alterado quando doutrinas importadas da Europa, interesses comerciais de produtores e agricultores europeus e norte-americanos, criaram uma série de dificuldades para a nossa agricultura, a tal ponto que 90% das propriedades e da atividade agrícola no Brasil foi para a ilegalidade. Ficou ilegal o que se fazia no Brasil na agricultura. 70% da produção de arroz, todo o café produzido em topo de morro, uma coisa absurda. E eu fui relatar a tentativa de harmonizar a proteção ambiental com a proteção da produção agrícola, da segurança alimentar da população do Brasil, agricultura, pecuária. E isso nós conseguimos fazer. Provamos uma lei, o Brasil continua sendo o país que mais protege a agricultura, o meio ambiente no mundo, o que menos usa área territorial para a agricultura. Nós usamos apenas 7% do nosso território, os americanos usam 18%, a Índia chega a usar 60% do território para a agricultura, nós só usamos 7%. Nós somos o único país onde parte da propriedade é destinada para a preservação do meio ambiente. Na Amazônia, se você for lá e adquire uma propriedade para a prática da agricultura, 80% da área você tem que destinar para a reserva legal. Você só irá usar 20%. O agricultor americano pode usar 100%. Na Amazônia nós só podemos usar 20%. Nós ainda somos o país que dentro da propriedade mais destina área para a proteção ambiental. Nós temos 66% do nosso território totalmente preservado. Na Amazônia, por exemplo, no estado do Amazonas, isso chega a 99%. Então é um país que protege, mas essas ONGs internacionais, financiadas pelos americanos, pelos europeus, procuram pregar a ideia de que a nossa agricultura e a nossa pecuária são inimigas do meio ambiente, o que não é verdade. Isso é um interesse comercial e ele vai se acirrar porque nós acabamos de passar os Estados Unidos na produção de soja, tá certo? Tomamos o mercado dos americanos, derrubamos o preço internacional da soja, obrigamos os americanos e os europeus a aumentar o subsídio para seus agricultores, porque o agricultor europeu ele é quase um funcionário público. Ele não vive do preço de mercado do que produz, ele vive do que o tesouro paga para ele. Então, quando o Brasil produz mais,
derruba o preço desses produtos e aumenta o subsídio, e eles naturalmente mobilizam essas ONGs contra a agricultura brasileira. Falando ainda dos seus mandatos, a gente tem a sua posição contrária na época da criação do imposto do IPMF, o imposto provisório sobre a movimentação financeira. O senhor acredita ainda que essa política fiscal, o senhor defende ainda essa posição aí contrária ao aumento de impostos? Nós terminamos, na época, votando a favor da CPMF, embora a posição inicial fosse contrária, porque fomos convencidos pelo então ministro da Saúde, Adib Jatene, que nos convenceu que, como era um imposto voltado para a saúde, nós deveríamos votar favoravelmente. Depois não foi o que aconteceu. O imposto foi para a saúde, mas daquilo que o imposto dava para a saúde se tirou por outro caminho da saúde, e o Adib Jatene terminou sendo, eu acho que meio que ludibriado na época. Depois veio a campanha, né, na época do presidente Lula, da Fiesp e de outros atores, para se derrubar a CPMF, se tirou esse dinheiro da saúde. Eu acho que tem que haver equilíbrio. A cobrança de imposto é uma necessidade para a manutenção do serviço público. Você tem que financiar segurança, saúde, educação, infraestrutura. Tudo isso você só faz se tiver cobrança de imposto. O nome já está dizendo, é imposto, não é voluntário. Agora, se a cobrança for um peso exagerado sobre a sociedade, isso termina gerando retração da atividade econômica, desemprego, desestimula a atividade econômica no país, estimula a concorrência estrangeira, porque o nosso produto passa a ficar muito caro. Se você tem uma carga tributária sobre o que produz aqui muito elevada em relação ao que se produz lá fora, você termina favorecendo a concorrência. Então, é preciso haver equilíbrio. O senhor chegou 2 vezes à presidência da Câmara dos Deputados. Como é que foi chefiar a casa numa época de tantas crises, né? Na época do mensalão, com escândalos? O senhor foi falado várias vezes que o senhor tinha uma habilidade política incrível para manter a casa funcionando, as votações. Como é que foi esse período, né, politicamente, para o senhor? A política é sempre um exercício de composição, não é de divisão. Você tem que procurar o denominador comum, uma agenda que unifique amplamente, não digo que seja unanimidade, mas que unifique amplamente os partidos. E eu fui presidente da Câmara numa época difícil, né, porque foram julgamentos daquelas acusações contra deputados, o deputado Zé Dirceu, o Roberto Jefferson e outros, né, que foram julgados naquele período. Mas, de qualquer maneira, nós conseguimos aprovar emendas à Constituição, conseguimos discutir temas importantes. Tive apoio para essas coisas, inclusive dos líderes da oposição, na época era o Rodrigo Maia, o ACM Neto, pelo DEM, PFL, o Jotaí Magalhães pelo PSDB. Ajudaram, inclusive, a aprovar uma reforma da Previdência proposta pelo presidente Lula, né, que uma parte do PT se rebelou, mas esses partidos, embora fossem de oposição, liberaram alguns votos para que essa reforma fosse aprovada. Isso tudo requer habilidade, capacidade de também conceder aos seus opositores, né, algum protagonismo, uma agenda, a emenda à Constituição proposta pelo DEM, que liberava, no caso, a importação de fármacos, né, que eram proibidos, vedados pela legislação da época. Nós conseguimos aprovar, ou seja, é sempre possível encontrar uma agenda de composição. Hoje, essa agenda quase que se impõe. Nós vivemos um período de fragmentação e é preciso encontrar uma agenda que unifique o país. O senhor também presidiu uma CPI da Confederação Brasileira de Futebol com a Nike na época. O senhor lembra um pouco dessa CPI? Lembro de tudo, porque a agenda dessa CPI é a que está aí, tá certo? Essas investigações que se fazem hoje sobre o futebol e sobre a CBF é aquilo que nós encontramos na época, tá certo? Lamentavelmente, muitas vezes, lamentavelmente, o futebol é tratado como se fosse uma atividade de interesse apenas dos dirigentes. O futebol é uma atividade de interesse público. O
futebol no Brasil é uma instituição nacional. Ajudou a moldar a identidade do nosso país. Nem sempre os dirigentes percebem a importância que tem o futebol. O futebol foi a primeira plataforma de promoção social dos jovens negros, mestiços, mulatos e pobres, quando o funil era muito estreito, que essa juventude pobre não tinha acesso à escola, não tinha acesso a nada. A primeira plataforma que deu ao jovem pobre, negro, mestiço, a valorização, quando o primeiro jovem negro foi reconhecido, admirado e celebrado no Brasil, foi quando ele foi vitorioso como jogador de futebol. Quando Fausto dos Santos, um maranhense de Codó, veio da Copa do Mundo no Uruguai em 1930, celebrado como a Maravilha Negra. Encantou o mundo com o seu futebol. Foi o primeiro brasileiro a jogar na Europa, no Barcelona. Nós tivemos aqui o Frenderrache, tivemos Leônidas. Então isso é que é o futebol. Daí que o povo protege o futebol. A paixão pelo futebol não é apenas a paixão por um esporte. É a paixão por uma instituição que valorizou uma parte do país que vivia esquecida. E isso não é protegido, entendeu? Se trata o futebol apenas por um aspecto, que eu acho que tudo bem, é importante, é relevante, que é o negócio do futebol. O negócio do futebol precisa ser valorizado, mas o futebol é muito mais do que isso. Mas na época, o resultado da CPI chegou-se a uma conclusão e a comissão chegou a apresentar o relatório final? Apresentou o relatório, eles constituíram uma maioria contra o relatório, mas o relatório foi divulgado, foi publicado, apontava todas essas mazelas que estão por aí, tá certo? Patrocínios, eu me lembro, um patrocínio com a Coca-Cola de 170 milhões de dólares. As comissões que eram pagas, milionárias, para os intermediários. Ou seja, é uma coisa que era um abuso, né? Um abuso. Mas, na época, infelizmente, a investigação não prosperou, embora a CPI tivesse apontado as mazelas. Agora, ministro, no governo Lula, o senhor passou de deputado a ministro. Como é que foi essa transição politicamente para o senhor, né? Essa mudança de deputado para ministro, que desafios os ministérios aí, pelos diversos que o senhor passou, lhe impuseram? Olha, no primeiro ano do governo, eu fui líder do governo, apesar de pertencer a um partido com poucos deputados, mas o presidente confiou a liderança do governo, eu fui líder do governo. Seguramos o governo, aprovamos as reformas propostas pelo governo, inclusive a reforma da Previdência. Tínhamos vice-líderes e líderes competentes na base do governo. Hoje, senador Eunício, presidente do Senado, era do MDB, o Eduardo Campos era do PSB. Eu tinha boa relação com o DEM, o Rodrigo Maia e o ACM Neto, e com o PSDB, que era o deputado Jutaí, e outros deputados, e o governo fez uma boa transição. Aí, depois, por conta disso, eu fui convidado para ser ministro da Coordenação Política e Relações Institucionais. E assumi esse ministério em 2004. Veio a crise do mensalão, aí eu saí do ministério para me candidatar à presidência da Câmara, numa eleição muito difícil, uma eleição que terminou empatada no primeiro turno. E, aliás, por coincidência, o meu concorrente era um deputado do PFL e do DEM, um bom deputado, excelente deputado, José Tomás Nonô, deputado de Alagoas, que tinha sido professor de Direito na minha faculdade, lá em Alagoas. E nós chegamos concorrendo, ele por Alagoas, deputado, eu deputado por São Paulo, mas tivemos a mesma origem, o mesmo estado e o mesmo curso, né? E para mim foi uma honra porque ele, de fato, além de ter sido um bom professor, era também um bom deputado. E terminou empatada a eleição no primeiro turno, e no segundo turno eu ganhei por uma diferença muito pequena, acho que 12, 13 votos, né? E foi um momento difícil, porque era de muito tumulto, mas eu me entendi, ele foi vice-presidente nessa composição, o Zé Tomás Nonô, e fizemos essa transição, né? Até que eu terminei o meu mandato de presidente. Aí houve uma aliança do PT com o PMDB,
contra a minha reeleição. Eu perdi essa reeleição, fiquei aliado com o DEM e com o PSB. O Eduardo Campos me apoiou, o Rodrigo Maia e o ACM Neto me apoiaram, e do outro lado ficou o PT, o PMDB e o PSDB. É assim que é a política. A gente vai continuar conversando disso no próximo programa, tá bom? Queria agradecer muito a presença do senhor aqui hoje e a gente conversa mais aí sobre a sua carreira de ministro, de deputado no próximo programa. Obrigada, ministro. Obrigado. O programa Memórias do Poder Legislativo fica por aqui. No próximo programa, a gente continua conversando com o ex-ministro da Defesa e ex-deputado federal, Aldo Rebelo, do PSB. Obrigada pela sua audiência e até a próxima.